Fala pessoal, estamos chegando ao último módulo teórico do nosso curso. Apesar de ser o último, de forma alguma ele é menos importante que os anteriores, pelo contrário, tem muita coisa importante neste módulo, módulo que a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho, de performance, dados e números que mostram para a gente se a gente está no caminho certo ou caminho errado com relação ao nosso e-commerce. Então, de forma alguma, o fato dele estar por último quer dizer que ele seja menos importante, pelo contrário, ele é muito importante, tem muita informação interessante neste módulo e eu quero compartilhar ele com vocês de uma forma o mais clara possível. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar esse pensamento que eu acho muito importante e que faz todo sentido no mundo do e-commerce, que é o caminho mais curto para o fracasso é o achismo. É muito comum nos e-commerces, na gestão de e-commerces, na gestão de marketing digital como um todo, a gente gerenciar o negócio de acordo com aquilo que a gente tinha de expectativa emocional, mental, e não sobre os referenciais de mercado, não sobre os indicadores de performance. Esse é um erro muito comum e que todos os empresários, em algum ponto da sua vida, acabam caindo nessa cilada, né? O que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que vocês tomem muito cuidado para não caírem nessa cilada de terem como parâmetro de referência, de resultados, para ponderar se a coisa está indo bem ou não, as suas vontades pessoais. E sim, tomem como base as referências de mercado, os indicadores. Veja se isso faz sentido ou não dentro das possibilidades que o mercado traz para você, né, para o seu negócio. Bom, para saber se o negócio está indo bem ou não, né, use essas referências, esses indicadores de mercado, né, bem como sua evolução histórica. A gente vai ver no fim desse módulo também algumas dicas de como organizar os períodos de apuração, para que você tenha um histórico e olhe para ele e fala, poxa, eu estou melhor do que o ano passado, eu estou melhor do que o período anterior, como que está sendo conduzida essa gestão, as performances, os resultados do meu negócio, né? Isso é muito importante que você tenha clareza sobre isso e compare com condições semelhantes, né? Os períodos semelhantes, referências de mercados semelhantes e assim por diante. A gente vai trazer esse módulo, pensar em indicadores de desempenho, pensar em indicadores de performance, é um assunto muito amplo, né? Você pode ter diversas formas de analisar os dados de performance do seu negócio. Eu separei aqui alguns que são os principais de mercado, que eles são o alicerce para você saber se o seu negócio está indo bem ou não, e principalmente para e-commerces que estão no começo, aqueles negócios que não têm histórico, né? Quando a gente está no começo, a gente não tem passado. Quando a gente não tem passado, a gente não sabe o quanto a gente já andou ou não, se a gente está no caminho certo ou não, né? E aí, quando a gente está nessa situação, a melhor forma para a gente entender de forma clara se a gente está no caminho certo ou não é usar as referências de mercado, né? Poxa, como que o mercado se comporta, que tipo de números, que tipo de resultados eles vêm tendo a respeito do e-commerce, não só com relação a funil, mas também com relação a custo de aquisição de cliente, custo de geração de carrinho, oportunidade, custo por lead, retorno sobre investimento de forma geral, e também o retorno sobre investimento a partir só dos anúncios, né? Esses são alguns indicadores que eu vou passar para vocês aqui na sequência. Bom, para começar, vamos falar de um comparativo de funil, né, que eu acho que é o ponto inicial mais importante que você tem que ter na hora de levantar os resultados do seu e-commerce, né? Compare o seu funil com o funil de referência de e-commerce no Brasil, né? Hoje no Brasil, de acordo com fontes super confiáveis, né, eu trago aqui os indicadores que são disponibilizados pela Resultados Digitais, pela RD Station. E hoje no Brasil, um e-commerce saudável, ele tem em média 3% dos seus visitantes se tornando leads, né?
21% dos leads se tornando carrinhos e 61% em média dos carrinhos se tornando vendas, né? É muito interessante a gente olhar para esse funil de uma forma absoluta e relativa, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que a gente tem como referência que de cada 100 visitantes, 3 deles vão se tornar leads. De cada 100 leads, 21 deles vão se tornar carrinhos, né? E de cada 100 carrinhos, 61 deles vão fechar pedidos. Essas são as referências de mercado. A gente tem que olhar para o mercado e olhar o nosso e ver se o nosso está correspondendo com isso, né? Veja se o seu e-commerce, se ele tem, se pelo menos 3% dos visitantes do site fazem algum tipo de cadastro e se tornam leads, né? Veja se 21% dos leads cadastrados se tornam carrinhos, abrem um carrinho de compra, né? E veja se 61% desses carrinhos de compra finalizam pedidos, né? De forma absoluta é isso. A gente tem que olhar e ver, poxa, nesse ponto eu estou igual ao mercado, eu estou acima ou estou abaixo, né? Quando a gente está abaixo, quer dizer que a gente ainda não tem muita maturidade, nosso negócio ainda não está muito maduro o suficiente para ampliar os investimentos. Quando a gente alcança esses números, quer dizer que nosso e-commerce tem uma saúde, um comportamento semelhante a e-commerce saudáveis no Brasil. E aí a gente tem uma base segura para falar, poxa, eu acho que eu posso aumentar um pouco o investimento e ver se esses percentuais, se eles se mantêm. Um erro muito comum aqui na análise do funil é com relação às contas relativas, né? O que eu quero dizer com contas relativas? Se você tem 100 visitantes e pelo menos 3 deles viram leads, quando você tiver 100 leads, não quer dizer que você tenha que ter pelo menos 21, né? Bom, então eu vou fazer uma conta aqui de referência para vocês, para a gente ter como parâmetro como não errar, né, nessa conta do ponto de vista relativo, né? Eu vou partir de um princípio que a gente tenha 1000 visitantes no nosso site. Se a gente tem 1000 visitantes no nosso site, quer dizer que 3% disso seria 30 leads. Ou seja, se a gente tiver 30 leads, a gente está com 3%, então a gente está na média de mercado. Se a gente estiver acima disso, melhor. Se a gente estiver abaixo, a gente precisa ver o que tem que melhorar. Só que, digamos que a gente, ao invés de ter 30 leads, tenha 50 leads. Eu vou aplicar esses 21% de carrinho sobre os 50 ou sobre os 30? Né? Então, assim, se você for fazer o cálculo absoluto, ou seja, para você comparar com o mercado, você tem que fazer sobre os 30. Então, quer dizer o seguinte, que se eu tenho 30 leads, 21% deles seriam 6 leads, 6 carrinhos, né? Agora, se eu tivesse... então, desde o momento que eu tenha 6 carrinhos, eu já estou no estado suficientemente bom, né? Eu estou no estado saudável. Mas como eu tenho 50 carrinhos, 21% deles seriam 10. Como eu tenho 50 leads, 21% deles seriam 10 carrinhos. Ou seja, quer dizer que eu posso melhorar. Por mais que o meu meio de funil ali já esteja no percentual adequado para o mercado, quer dizer que eu tenho potencial ainda para gerar mais carrinhos, porque eu consegui gerar mais leads, ou seja, eu tenho uma performance acima do mercado, então eu posso aprimorar, né? Digamos que eu tenha batido esses 6 carrinhos anteriores que eu tinha falado que seria a média do mercado, né? 61% de 6, fazendo a conta aqui, dariam 3 vendas, né? Mas digamos que então se eu tenho 3 vendas, eu estou na escala ideal ainda do mercado. Mas como eu tive 50 leads e 10 carrinhos, se eu fizer uma conta aqui de 60% de 10 carrinhos, seriam 6 vendas. Ou seja, se eu tiver entre 3 e 6, se eu tiver menos que 6, quer dizer que eu ainda tenho potencial para otimizar as minhas vendas, por mais que eu ainda esteja acima da média de mercado. Eu vou trazer depois alguns exercícios, eu vou disponibilizar esses exercícios para você praticar um pouquinho isso
para você ter uma apuração mais interessante a respeito do funil, que ele vai te mostrar muitos bons indicadores e caminhos, que quando a gente acende a luz vermelha, que a gente quer dizer que a gente está abaixo do mercado, fala, poxa, nesse ponto a gente tem que melhorar. Quando às vezes a gente acende a luz amarela, que quer dizer o seguinte, por mais que a luz amarela quer dizer que por mais que você bateu o indicador do mercado, quer dizer que você ainda tem potencial para atingir um número maior, né, antes de se tornar verde. Então, eu acho bem interessante a gente olhar para esse ponto quando a gente vai analisar o funil, né. Bom, como eu disse anteriormente, também além do funil, a gente tem outras métricas que são muito importantes para o seu negócio, né. Aqui eu vou falar delas de uma forma um pouco mais ampla, mas assim como eu já disse anteriormente, tem um material de apoio para todo esse curso, e que nesse material de apoio você vai ver todas as fórmulas de como calcular essas métricas, principalmente essas que eu vou dizer aqui agora, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessas métricas. Essas métricas adicionais que eu recomendo que você traga para o seu e-commerce sempre, a primeira dela que é o custo de aquisição de cliente, quer dizer o seguinte, poxa, quanto que você gasta para adquirir um novo cliente, né? ah, e assim sucessivamente, né? Quanto que custa essa aquisição de um cliente, né? O custo da aquisição de um cliente ele visa monitorar o quanto custa um cliente para o seu e-commerce. E a fórmula dele, como vocês vão ver no material de apoio, né? O custo de aquisição de cliente ele é a soma de todo o seu investimento de marketing dividido pela soma de todos os clientes adquiridos naquele período, né? Quanto mais novo o seu e-commerce, maior é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Conforme ele vai amadurecendo, quanto vai ficando mais maduro, menor esse número vai sendo, né? Ou seja, o seu custo de aquisição de um cliente vai diminuindo. O segundo deles, que é o custo por lead, né? O custo por lead ele visa monitorar quanto custa um lead para o seu e-commerce, né? E a fórmula para fazer esse cálculo é você somar todo o investimento de marketing e dividir por todos os leads gerados, né? Você vai ter um valor de quanto custa um lead para o seu e-commerce. Quanto mais novo é o seu e-commerce, maior é o custo por lead, é uma coisa bem natural. E quanto mais ele vai ficando maduro, assim como o custo de aquisição de cliente, menor ele vai ficando. O mesmo raciocínio a gente aplica também para a terceira métrica, né, que é o custo por oportunidade, ou também conhecido como custo por carrinho, né? O custo de oportunidade visa monitorar realmente quanto que custa você gerar um carrinho para o seu e-commerce. E a fórmula é semelhante às anteriores, né? O custo de oportunidade, o custo de carrinho, ele é a soma de todo o investimento de marketing dividido pela soma de todos os carrinhos gerados naquele período. Quanto mais maduro também o seu e-commerce for ficando, menor vai sendo o seu custo por oportunidade e o custo por carrinho. Então esses três indicadores eles estão diretamente envolvidos e relacionados a, com a performance do funil também, né? Então você quer ver quanto que custa um cliente, que é o fundo do funil, quanto que custa um lead, que é o topo do funil, e quanto que custa uma oportunidade, que é o meio do funil. E eu trago também mais dois indicadores que eu acho super importantes, super relevantes para o seu negócio, né? Esse é o primeiro deles, né, que na verdade aqui é o quarto da nossa lista, que é o retorno sobre investimento, o ROI, né? O ROI, o retorno sobre investimento, ele ajuda você a avaliar qual que é o nível de lucratividade, né, e potencialidade do seu negócio. Para você ter uma ideia, para você calcular o ROI, vocês vão ver no material de apoio, você faz uma somatória de tudo que você vendeu bruto, né, de todas as vendas brutas, subtrai todo o investimento de marketing, toda a somatória de investimento de marketing, e do resultado dessa conta você divide pela soma do investimento de marketing. Então você vai ter o valor do seu ROI, né, o seu retorno sobre investimento, né? E quanto maior o ROI, maior o seu retorno sobre os seus investimentos. A tendência é que quanto mais maduro o seu e-commerce vai ficando, maior também vai ficando o ROI. E por último, a gente sugere você também monitorar o retorno sobre os gastos com os anúncios, que também é conhecido como ROAS, né?
O ROAS ele é como se fosse o ROI, só que aplicado apenas aos resultados e gastos com anúncios, né? Ele não pega todo o investimento de marketing, ele pega só a parte de performance dos anúncios, né? E o raciocínio da fórmula é semelhante ao do ROI, né? Você soma todas as vendas brutas provindas, né, que vêm dos anúncios, e subtrai, né, por pela soma do investimento que você teve, todo o investimento que você teve em anúncios. Pelo resultado dessa conta, você divide pelo investimento pela soma de investimentos que você teve em anúncios, né? Quanto maior o ROAS, né, maior é a eficiência em investimento das suas campanhas. Eu acho muito interessante a gente ressaltar que muitas vezes é muito comum a gente perceber esses com os nossos clientes ou com casos que chegam até nós, né, de negócios que prezam muito mais pelo volume do que pela qualidade, né? Então, às vezes, muitas vezes o cliente acha que vendendo mais, tendo mais vendas, por exemplo, ele prefere às vezes ter 10 vendas de R$ 1.000 do que ter duas de 500, né? E é porque parece que o negócio está mais agitado, que tem mais cliente, mas na hora que você para na ponta do lápis, você vai ver que as duas de 500 são muito mais lucrativas, muito mais rentáveis do que as 10 de 100, né, que vão dar os R$ 1.000. E isso é muito interessante porque o ROAS vai dar essa noção para a gente, né? É muito comum, principalmente com e-commerces de produtos de alto valor agregado, de alto ticket médio. Às vezes eles têm o número de vendas é muito mais restrito, né? Você não consegue ter o mesmo número de vendas numa joalheria enquanto você tem numa loja de roupas de modinha, de roupas baratas, né? Nas roupas baratas elas vão vender muito com ticket médio curto. Uma joalheria vai vender pouco, vai ter poucas vendas com ticket médio alto. Então o ROAS é muito diferente nessas duas circunstâncias. É muito interessante a gente olhar para isso. Bom, e por último, eu acho interessante também compartilhar com vocês a forma de apuração, né? Como organizar os períodos de apuração desses resultados, desses indicadores. Eu trago aqui a sugestão, que é a sugestão que a gente compartilha também bastante aqui dentro da Digital Hack, de sempre apurar em 4 períodos, né? Primeiro, o período mensal, todo mês você fazer um fechamento daquele mês e ir guardando esse histórico, essa evolução mensal, mês a mês. É interessante também você fazer um monitoramento trimestral, porque muitas vezes as campanhas elas têm um prazo um pouco de vida um pouco mais longa do que um mês e os resultados dela precisam de mais de um mês para aparecer. Então o trimestral vai te dar uma base muito interessante para isso. O semestral, que é a cada 6 meses, fechar metade do ano, né? É muito importante você também fazer essa separação para ver como que está a evolução do seu ano. E o anual, obviamente, também para você ver, fazer um fechamento anual e ver como que foi o resultado naquele período como um todo, né? A gente grava esse curso aqui com esse objetivo de ajudar você a ter indicadores claros de performance e evitar cada vez mais ficar no achismo, né, e saber como balizar suas decisões, para onde olhar e saber se está funcionando, se não está funcionando, se está legal, se não está legal, e ter esses indicadores de forma mais clara. Bom, de forma geral, esse fecha o nosso último módulo teórico, o nosso módulo de indicadores de desempenho, de performance. Eu agradeço demais a atenção de todos nesses módulos que nos acompanharam. Acho que vale, de uma forma geral, a gente consegue ter uma noção muito bacana sobre como gerenciar um e-commerce, e gerenciar o marketing digital para esse e-commerce, né? E principalmente para quem está começando, eu acredito que isso seja de grande valia. Trouxe uma série de experiências de quem já sentou na cadeira de vocês, né? Antes de oferecer serviços de marketing digital e performance para e-commerce, eu gerenciei e-commerce, então eu já sentei nessa cadeira de vocês e eu adoraria que alguém tivesse compartilhado comigo essas experiências que eu estou compartilhando com vocês
Isso aceleraria muito o meu processo de aprendizado. Infelizmente eu tive em partes, em alguns trechos, mas hoje, mesmo assim, eu tenho a possibilidade de poder compartilhar isso com todos. Agradeço a atenção de todos e peço também que vocês olhem o material complementar que resume todos esses módulos e também tentem fazer esses exercícios que eu vou compartilhar também na plataforma com vocês, para que vocês tenham um pouquinho de prática sobre como executar, principalmente na formação de personas, na escolha de público-alvo, nos indicadores de desempenho, na análise do seu funil. Isso é fundamental, é muito interessante para o seu negócio, para o seu e-commerce, e fazer essa prática ajuda você a ter mais clareza de como que isso funciona na vida real. Até mais e obrigado a todos.